Gente, boa tarde aos palestrantes, aos participantes. Hoje estamos aqui para apresentar a segunda edição do Boletim Covida. E para explicar um pouco mais sobre a rede Covida e o boletim, eu gostaria de chamar agora o pesquisador Elzo Júnior, um dos coordenadores da rede. Boa tarde. Oi, boa tarde a todos. Eu vou fazer uma rápida apresentação aqui sobre a rede Covida. Só um instante. Então, bem rapidamente, essa é a nossa rede Covida, Ciência, Informação e Solidariedade. A rede Covida, ela é um projeto de colaboração científica e multidisciplinar focado no estudo da pandemia de Covid-19. Essa rede visa o monitoramento dessa pandemia, com previsões de sua possível evolução no Brasil, e a gente tem dado um destaque especial também à Bahia, bem como a produção de síntese de evidências científicas que servem tanto para apoiar a tomada de decisões pelas autoridades sanitárias, quanto para informar o público em geral. Trata-se, portanto, de uma iniciativa conjunta do SIDACS, que é vinculada à Fiocruz Bahia, junto com a Universidade Federal da Bahia, e conta ainda com o apoio de diversos colaboradores de diversas instituições de pesquisa e ensino, tanto nacionais quanto internacionais. Atualmente, a rede conta com cerca de 150 pesquisadores, um pouco mais de 150 pesquisadores, que são distribuídos em um conjunto de atividades. Só para vocês terem um pouquinho uma noção de como a rede se organiza atualmente, a rede tem uma coordenação executiva, que é responsável por, de modo geral, coordenar o funcionamento dos outros grupos que a gente tem. Temos ainda um conselho consultivo vinculado a essa coordenação executiva, que é composto por membros dos grupos temáticos que a gente desenvolve. E, além disso, a gente tem 5 grupos temáticos principais que desempenham os objetivos da rede. Então, de modo geral, a gente pode falar que a rede tem como objetivos principais, digamos assim, como objetivos gerais, ajudar nessa questão da visualização e do monitoramento da pandemia. Então, para isso, temos um grupo temático responsável pela visualização de dados, eles que alimentam o nosso painel COVID, que a gente convida depois que todos visitem e explorem as ferramentas. Então, esse grupo é responsável por alimentar esse painel de visualização de dados. Além disso, um outro grupo temático da Rede Covida é um grupo de epidemiologia e informação. É um grupo fundamental porque é responsável por obter as informações, consolidar as informações, que são fundamentais para que a gente construa esses modelos matemáticos, que tem um grupo específico que desenvolve essa tarefa de modelagem que a gente chama, é um grupo super importante, é o grupo que vai ser destaque nesse boletim 2, nesse segundo boletim da gente. Então, o grupo de modelagem matemática, ele basicamente tem o objetivo de desenvolver modelos matemáticos capazes de fazer previsões confiáveis sobre o comportamento da epidemia, como ela vai evoluir no Brasil, na Bahia, e com isso ajudar a informar a tomada de decisão sobre as medidas de controle, as medidas de prevenção. Um outro grupo muito importante da Rede Covida é o grupo de síntese de evidências científicas, é um grupo formado hoje por mais de 80 pesquisadores, que tem a árdua missão de sintetizar, de ler, de filtrar, de selecionar as principais evidências científicas relacionadas à pandemia, relacionadas à Covid-19, e também ajudam produzindo sínteses que consistem de sumário de evidências com informação qualificada, com informação útil, tanto para a equipe de modelagem, quanto para a tomada de decisão pelas diferentes autoridades sanitárias. Esse grupo de síntese de evidências científicas, ele se divide em 5 subgrupos. Um subgrupo que lida com as questões relacionadas à etiologia, patogênese e diagnóstico da Covid-19. Um grupo que estuda a parte clínica e terapêutica. Esse grupo de clínica e terapêutica tem produzido periodicamente atualizações sobre a situação, sobre os achados clínicos e terapêuticos sobre a Covid-19. Já temos 2 versões de relatório de sumário de evidências também. Temos um terceiro grupo que é responsável por estudar como essa pandemia vai afetar a organização dos serviços de saúde. É um grupo que tem
se dedicado a estudar o impacto da pandemia nos serviços de saúde, na organização dos serviços de saúde. Temos um quarto grupo que é responsável por tentar entender a efetividade dessas estratégias de controle e prevenção, como é que elas são aplicadas no mundo, quais são as evidências sobre essas estratégias de controle e prevenção, quais são as modalidades de estratégia de prevenção e controle, e um grupo de impactos sociais e desigualdades em saúde, que, como o próprio nome diz, tem como objetivo avaliar, estudar, tentar entender como é quais serão os impactos sociais da pandemia, da Covid-19, e como isso vai ser mediado, influenciado, e como isso vai influenciar também as desigualdades em saúde. Temos ainda um grupo de comunicação, que é responsável por ser o porta-voz, de certa forma, da rede, por comunicar os nossos achados, por nos ajudar na divulgação científica. Além desses grupos mais formais, a gente tem também dois outros grupos, que é um grupo responsável por apoio à ação local, e esse grupo atualmente tem trabalhado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e com a Secretaria Municipal de Saúde, e eventualmente a gente ainda tem algumas forças-tarefas, que são grupos formados a partir da composição, a partir de componentes dos outros grupos temáticos, que têm o objetivo de responder a questões mais imediatas que surgem no curso da pandemia. Então, essas forças-tarefas são montadas de acordo com as demandas que vão surgindo, compõe-se uma força-tarefa para dar uma resposta rápida àquelas demandas. Um dos principais produtos da nossa rede Covida são os nossos boletins. A gente tem outros produtos, mas um dos principais produtos é o Boletim Covida. Esse é o segundo número do nosso Boletim Covida, e esse número, especialmente, tem como principal objetivo discutir, apresentar os impactos das medidas de distanciamento social e de redução de fluxo intermunicipal na Bahia. O relatório, a gente vai apresentar esse boletim agora, só de modo geral, nesse boletim temos o foco, como eu falei para vocês, esses estudos, esses cenários construídos sobre os efeitos do distanciamento social e da redução de fluxo intermunicipal no controle da Covid-19 na Bahia. Então, isso vai ser dividido em 3 tópicos, um que fala dos efeitos positivos do distanciamento social no controle da Covid na Bahia, que vai ser abordado por Juliane, um segundo sobre os efeitos positivos da redução dos fluxos intermunicipais no controle da Covid, que vai ser destacado por Garcia, e um terceiro ponto que a gente tem sempre que ter em mente, que são as limitações dos modelos matemáticos, que vai ser explorado pelo professor Alberto. Além disso, a gente apresenta nesse boletim as conclusões e algumas recomendações relacionadas à questão do distanciamento social. E, além disso, o boletim ainda apresenta algumas informações úteis sobre a rede Covida, dos quais a gente destaca algumas sínteses de evidências que já foram produzidas, como a não recomendação do uso de vitamina D, como o nosso material, nosso sumário sobre aspectos clínicos e terapêuticos relacionados à Covid-19, e ainda um breve sumário de uma nota técnica sobre a proteção das equipes de assistência à saúde, com uma estratégia de testagem desenvolvida. E, por fim, o nosso relatório mostra ainda os nossos canais de comunicação, o nosso site e as nossas redes sociais. Eu acho que é isso. Muito obrigada, Elzo, pela sua explicação sobre a rede. Eu gostaria agora de passar a palavra para o professor Roberto Andrade. Boa tarde a todos que estão participando desse webinar, né? Nós, como o Elzo falou, nós temos um foco desse segundo sobre alguns aspectos da parte de modelagem matemática. A parte de modelagem matemática também já tinha tinha contribuído, né, para o boletim. Apresentamos alguns produtos de ordem geral, tá certo? Algumas características, mas nesse aqui, a gente, ao longo desse último intervalo, a gente focou justamente nessas questões do impacto das medidas de distanciamento social, sejam dentro da própria cidade, sejam entre municípios, tá certo?
Então, a Juliane vai falar primeiro sobre a questão do distanciamento, os resultados da nossa modelagem sobre distanciamento intra-cidade e o Garcia sobre o efeito da contenção do fluxo entre os municípios. Ok? Passo, então, a palavra para o Garcia, para a Juliane, perdão, e volto, depois eu volto. Raíssa? Alô? Pode falar, Juliane, estamos ouvindo. Ok. Desculpa. Então, aqui nesse segundo boletim, vamos então avançar um pouco mais na complexidade desses modelos matemáticos, né? E com foco, como já foi mencionado, na questão do distanciamento social. Eu gostaria de ressaltar novamente, né, o objetivo da modelagem, né, que é estudar o comportamento de um fenômeno indicando tendências, certo? E responder perguntas através de uma linguagem matemática que se aproxime da realidade a fim de medir o impacto desse fenômeno. Em particular, quando a gente quer modelar esse comportamento e quantificar o número de infectados por uma certa doença, isso vai depender, né, de alguns fatores, como as informações que são coletadas em respeito a essas pessoas, né, a resposta de cada indivíduo à doença, as interações entre os transmissores da doença e os suscetíveis, e dentre vários outros fatores. Certo? Então, juntando essa definição bem rápida, né, dessa parte de modelagem, eu vou ilustrar aqui para vocês como a gente está estudando esse comportamento aí da doença na Bahia e como a gente vai estar analisando o possível efeito de medidas de distanciamento. Então, novamente, a gente vai sempre desenvolvendo, né, até por questões ilustrativas, um modelo do mais simples para um mais complexo. Então, no boletim anterior, né, nós tínhamos destacado a questão do modelo SR, que é um modelo em que ele divide a população entre suscetíveis, infectados e recuperados, certo? O que vai estar dizendo a transferência desses indivíduos suscetíveis para infectados, né, são alguns parâmetros que a gente tem, e daí dos infectados para os recuperados, certo? E uma atenção será dada hoje no parâmetro que reflete essa taxa de transmissão, certo? Da doença, que vai estar mais ou menos medindo, né, os contatos entre os infectados e os suscetíveis, e vai estar dizendo uma certa velocidade de como é que as pessoas estão se infectando, né, indo desse fluxo de suscetível para infectado. Então, essa taxa de transmissão, né, se você for fazer uma modelagem mais simples, você considera ela constante, né? Porém, essa taxa ela pode variar de pessoa para pessoa, pode variar por faixa etária, se infectado apresenta sintomas ou não, certo? Então, normalmente, por simplicidade, consideramos uma média geral, ou seja, uma taxa, né, que seria uma média geral dessa transmissão, porém, sabemos que isso vai variar, né, dentro do espaço onde você está estudando, da região, né, dependendo das pessoas, do grupo da faixa etária dessas pessoas nessa região. Então, e aí, além disso, né, essa taxa, mesmo restrita para esses certos grupos de pessoas, ela pode mudar no tempo, né? Então, uma taxa que está mudando no tempo, e aqui, no caso, a gente vai ver essa mudança no tempo dada pelo distanciamento social. Então, no caso da Bahia, e a gente está fazendo um estudo bem geral, né, para todo o estado, sem considerar vários outros fatores, mas ainda assim, com o modelo, conseguimos perceber o comportamento, né, dessa doença. O que foi feito foi o seguinte: você tinha uma transmissão da doença com uma taxa que estava seguindo, certo? E daí, nós sabemos que, segundo teve uma legislação, e na Bahia começamos a ter algumas medidas de contenção da doença, que começou no dia 17. Então, foram medidas para poder diminuir
o número de pessoas, né, o número de aglomerado de pessoas, mais de 50% em uma certa área, mais de 50 pessoas em certa área. Foi também tomado medidas de que as escolas, né, iriam fechar para poder, né, realmente reduzir, dentre outras medidas que foram tomadas, que foi mais ou menos entre o período do dia 17 e o dia 28. Daí a pergunta é, ok, essas medidas que foram feitas para tentar diminuir, né, o aglomerado de pessoas e aí, por consequência, diminuir esse contato, essa taxa de transmissão, certo? Será que essas medidas teve algum efeito? Certo? Então, é claro que quando você intervém, hoje, foi uma data, né, fixa, no caso da Bahia foi no dia 17, você não vai ver de imediato um efeito, certo? Dessa intervenção. Então, ela vai passar alguns dias assim, para que você consiga perceber, né, um efeito nessa taxa da transmissão da doença. E, de fato, usando esse modelo SR, que é um modelo bem simples, a gente já percebe que uma mudança no comportamento, certo? No dia 26, já percebe uma queda nessa taxa de aproximadamente 27% aqui, com os parâmetros que foram utilizados aqui. Então, podemos concluir, né, que uma causa para essa queda é exatamente essas intervenções que foram tomadas aí pelo governo do estado da Bahia, certo? É claro que isso aqui também, né, tem que ter uma certa atenção de que isso também pode ser um pouco sujeito, né, à forma com que os testes estão sendo aplicados, mas, de geral, né, já podemos ser positivos e ver, né, uma diminuição e um efeito positivo do distanciamento social, ou seja, para mostrar a importância dessa medida, né, pública para tentar conter a doença. E pronto, então eu acho que eu não vou me prolongar mais para o Garcia falar, e deixo agora para as perguntas. Muito obrigada, Juliane. Nesse momento, vamos agora, passo a palavra para o professor José Garcia Miranda. Tudo bom, gente? Primeiro eu peço desculpas pela minha câmera, que ela não está funcionando, ela vai funcionar, depois ela trava um pouquinho, vocês vão ver alguns minutos, depois ela vai travar. Eu vou compartilhar aqui um pouco a apresentação aqui. Sim, então a ideia é que a gente possa avaliar o efeito da rede de transporte entre os municípios, certo? E então, esse trabalho, deixa eu ver aqui, ele foi feito em colaboração com o pessoal da rede GeoCovid-19, né, que é professores da Universidade da UESC, UESF, UFBA, entre outros. Pois então, qual é a ideia? A ideia é muito simples. O objetivo é avaliar o efeito da intervenção do fluxo de pessoas entre municípios no mecanismo de difusão da Covid. Então, isso daqui que vocês estão vendo aqui é nada mais nada menos do que a rede de transporte do estado da Bahia. Esse dado foi retirado desse trabalho aqui, da IBGE, são dados de 2016, que envolvem o transporte transporte rodoviário, fluvial e aéreo, de todo o Brasil. Isso aqui só deu um exemplo da Bahia para vocês pegarem como exemplo. E a espessura daqui, dessas arestas, representa a quantidade de pessoas que vão de um município a outro em uma semana, certo? Então, como é que funciona a ideia geral do modelo? Eu trouxe uma pequena animaçãozinha aqui, cadê? Poxa, cadê a animação? Só um segundo. Deixa eu tirar isso daqui. Não sei como é que tira isso. Pronto, estou aqui. Então, a ideia que Juliane falou aí é basicamente que a rede Covid, o que ela faz é gerar esses modelinhos que ela estava colocando para cada município do estado da Bahia, do Brasil, para cada município do Brasil. Então, a única diferença que a gente faz é justamente pegar esses modelos e ver como é que o mecanismo de transporte entre os diferentes municípios podem fazer com que os infectados saiam de um município para outro e assim ir contaminando na sequência os municípios. E aí fazer cenários, né, para poder avaliar qual é a melhor forma de mitigação
disso. Isso aqui é um exemplo do modelo rodando. Então, como você vê aqui, tem o Brasil inteiro, que está todos os municípios, e cada pontinho desse aqui você tem a equação diferencial rodando nele, e o fluxo de pessoas é levado em consideração nesse processo de propagação da doença. Então, você vê efeitos interessantes. Aqui para o Brasil inteiro, mas o que a gente faz é recortar a Bahia só. Lógico que existe um efeito do fluxo de todo o Brasil, na Bahia também, mas a gente recorta só para ver o efeito disso na Bahia. E aí eu vou falar mais um pouquinho sobre esses gráficos daqui a pouco. Então, esse aí é o primeiro resultado, que qual é a diferença, de fato, em se considerar a rede ou não se considerar a rede. Então, você percebe aqui que nessa curvinha preta é o modelo clássico convencional de equações diferenciais, onde é como se você assumisse que toda a população do Brasil estivesse em apenas um lugar de forma homogênea. Então, você tem esse resultado do número de infectados ativos, né? Quando você começa a considerar a rede, o que acontece é que existe um certo achatamento pelo simples fato de você considerar o transporte entre os municípios. Isso é razoável, porque se você pensa que você tem um município que tem muitos infectados, ele vai exportar mais para os municípios ao redor infectados e vai importar mais susceptíveis. Ele exporta mais infectados e importa mais susceptíveis. Isso faz de alguma forma que isso meio que amortize a curva de infecção. Mas não é só isso, a parte mais interessante é que a gente pode brincar com esse modelo no sentido de a gente construir cenários. E esse é um exemplo do cenário de um decreto que foi pelo governador Rui Costa, acho que foi 2 de abril, exatamente, que ele fez o seguinte, ele fez 41 municípios, não é exatamente um lockdown, mas ele reduziu drasticamente o fluxo dos 41 municípios infectados nessa data. Então, foi o que a gente fez, a gente pegou o modelo e simplesmente, para esses municípios, nós reduzimos 99% do fluxo só desses municípios e deixamos os demais municípios com fluxo convencional. Quando você só fazendo isso, olha, 41 municípios representa 10% dos municípios baianos. Então, esse aqui, a curva vermelha, é a curva sem esse decreto, o fluxo normal. E a curva azul é a curva com o decreto, ou seja, com a supressão de fluxo. Então, o que você observa inicialmente, logo de cara, é esses dois picos. Esses dois picos são muito interessantes, porque o que ele representa? O primeiro pico representa o pico, basicamente, da grande cidade da Bahia, que é Salvador, em termos de população. Ela basicamente modula, representa quase 25% da população do estado. Então, quando você reduz o fluxo, o que acontece é que primeiro acontece Salvador e depois vem as cidades do interior. Isso é maravilhoso, porque os dois picos não acontecem ao mesmo tempo, porque quando acontece ao mesmo tempo você tem esse efeito de soma aqui, e você dá tempo de você gerenciar melhor os recursos da saúde, e leitos, e etc, etc, além de reduzir e achatar mais o pico. E isso é só uma intervenção em 10% dos municípios. Então, essa é a ideia do esse modelo espacial, ele permite gerar cenários para qualquer estado, porque a gente roda ele para todo o país, gerar o cenário que você quiser, por exemplo, a gente pode reduzir o fluxo dos 10 maiores municípios do país e ver qual é o efeito. Então, essa é a ideia. Isso permite tirar, a gente espera, muitos resultados futuros. É isso que eu tinha. Qualquer coisa, nas perguntas a gente resolve. Obrigado, gente. Obrigada, Garcia. Obrigado. Passo agora a palavra ao professor Roberto para poder concluir essa parte dos modelos. Certo. Então, o que eu acho importante e comum nos dois resultados apresentados por Juliane e por Garcia, tá, é que os efeitos de distanciamento social, sejam no município ou entre os municípios, tá, como eu tinha falado inicialmente, eles são realmente importantes para que você evite, tá certo, acontecimento simultaneamente muito grande de casos de Covid. Tá? Não existe vacina, tá? Então os suscetíveis continuarão a ser suscetíveis e poderão ser infectados, tá certo, em contato com algum infectado, tá certo? Então, o que o resultado desses modelos mostram na realidade, primeiro, é que houve um decréscimo, tá certo, na taxa de infecção momentânea, tá certo, devido ao distanciamento,
e que os trabalhos também de restrição do fluxo entre municípios são capazes também de mostrar que existe uma diminuição do primeiro pico, tá certo? E mesmo que apareça um segundo pico, tá? Torna mais fácil o manejo dos pacientes do sistema. Eu acho que essa é a mensagem deles, tá certo? Isso tem sido... Nós estamos demonstrando aqui claramente, através de gráficos, curvas, que as medidas de distanciamento social têm um efeito positivo no controle da epidemia. Obrigada, professor. Perfeito. Eu quero pedir a quem tiver perguntas para poder enviar, né? Já podem enviar suas perguntas pelo chat, pelo QA, pelo YouTube, que nós vamos repassar. Especialmente, eu queria pedir atenção para, assim, as perguntas focadas nos temas que estão sendo apresentados. Então, modelos matemáticos e as medidas, né, de distanciamento social. Eu passo agora a palavra para a pesquisadora Júlia Pescarini, que vai falar um pouco sobre as conclusões do relatório. Oi, tudo bom? Obrigada, Raíza. Eu queria agradecer também a todas as pessoas presentes no webinar. E a minha função aqui, na verdade, é fazer um resumo final dessas recomendações. Então, assim, pelo que a gente tem visto, na ausência de vacinas e medicamentos de fato eficazes para tratar o coronavírus, o Covid-19, né, o distanciamento social, ele continua sendo, de fato, o mais importante, se não a única medida de prevenção e controle da epidemia. Então, o que a gente tem visto é que existe uma literatura ainda pequena, mas relevante, de estudos científicos publicados em todo o mundo, que mostram que essas medidas de distanciamento social são efetivas na redução da velocidade da transmissão e redução do número de casos de coronavírus. E aqui na Bahia, a gente teve resultados semelhantes, como mostraram Juliane e o professor José Garcia. Dessa forma, nossos dados têm mostrado que as medidas de distanciamento social, que começaram, então, no dia 17 de março desse ano, mas foram gradualmente introduzidas ao longo do tempo, elas que incluíram, então, o fechamento de escola, o teletrabalho, a proibição da circulação de ônibus interestaduais, do transporte intermunicipal de ou para locais de transmissão comunitária, como falou o professor Garcia. Elas reduziram, então, o fluxo de pessoas no estado e, dessa forma, podem ter contribuído para frear a transmissão do coronavírus, como mostrou a Juliane. Então, assim, manter o fluxo de pessoas ao menor nível possível, ele é imprescindível para que a gente, então, tarde a chegada do vírus em outros lugares e, como falaram os colegas, para que dê tempo que os municípios se preparem, ou seja, melhorem essa estrutura de serviços de saúde, comprem equipamentos, materiais de proteção, preparem os leitos e também assistam melhor os grupos mais vulneráveis dessas populações, tanto em termos de assistência social quanto assistência à saúde. E, de forma geral, o que a gente sabe é que ainda os casos de coronavírus, eles ainda estão crescendo, tanto os casos quanto as hospitalizações e número de óbitos. Nessa última semana, a gente viu quase 1.000 casos de coronavírus sendo registrados por dia no Brasil, e quase 100 óbitos por dia também nos últimos dias no Brasil. Então, esse número é muito significativo, ou seja, a epidemia ainda está crescendo. Então, dessa forma, a gente não acha que é hora de flexibilizar ou mesmo suspender essas medidas de distanciamento social. E sim, é momento de fortalecer essas medidas. O que é importante saber é que, como o efeito dessas medidas, como a Juliane mostrou, elas só são sentidas cerca de 10 dias depois do início da sua introdução, se a gente suspende agora as medidas, a gente só vai ver essas medidas daqui a 10 dias, vai ver o efeito dessas diminuições ou flexibilizações daqui a 10 dias, quando talvez a gente tenha perdido total controle da epidemia. Então, dessa forma, para fortalecer essas medidas de distanciamento social, é muito importante também, então, a interação entre os cientistas, o governo, a mídia, para melhorar a educação em saúde, fazer com que os indivíduos, as pessoas, se sintam parte dessa estratégia
de distanciamento social e partes responsáveis também para melhorar, para auxiliar no combate à epidemia. E, finalmente, só para finalizar, eu queria destacar que esses dados que foram mostrados nesse boletim, eles são baseados nos dados que foram utilizados nos modelos, eles foram utilizados com dados até o momento, e que com novos dados, né, conforme a epidemia vai evoluindo, com melhores dados, ou seja, dados mais detalhados, principalmente aqui do estado da Bahia, eles vão ser fundamentais para que a gente obtenha, então, modelos melhores, modelos ainda melhores, com resultados ainda mais sólidos e mais completos. É isso, obrigada. Muito obrigada, Júlia. As pessoas estão tímidas hoje, não querem fazer muitos comentários, então é bom que a gente até termina no tempo mesmo, mas, Ju, eu queria que você comentasse um pouquinho no documento, né? Aproveitar essa oportunidade para falar do resumo executivo que vocês estão conduzindo, que deve sair agora nos próximos dias sobre esse tema. Raíza, então, a gente junto com um dos grupos de síntese da Rede Covida, a gente elaborou uma revisão de literatura sobre as medidas de distanciamento social, sobre quais medidas têm sido introduzidas a nível mundial e quais foram introduzidas no Brasil, e tentando mostrar que essas medidas, como também mostrado pelos colegas nos modelos deles, têm sido medidas efetivas para a redução da transmissão, redução do número de casos de coronavírus. E tentando, então, a gente vai publicar na nossa rede, esse relatório nessa semana. Vai estar disponível o relatório no site da Rede Covida. E aí eu peço para os colegas lerem, para todo mundo que tiver interesse em ler. É um relatório muito bacana, ficou bastante completo. E também é um relatório, um reporte em andamento, em construção, né? Já que conforme os estados vão aumentando o número de casos, novas medidas vão sendo introduzidas, implementadas pelos governos. Muito obrigada, Ju. Queria agora abrir para quem quiser fazer suas considerações finais sobre o relatório, sobre as medidas. Fique à vontade. Algum de vocês quer comentar? Eu gostaria de fazer um comentário rápido, simples, porque às vezes dá a impressão de que quando a gente fala aquele mecanismo de mitigação daquela curva que eu mostrei, de que estamos bem, não estamos bem, ainda muita coisa precisa ser feita ainda, ou seja, esses 10% que foram feitos reduziram em torno de 3% o valor do pico de ativos, mas isso ainda é muito pouco para o nosso sistema de saúde. A gente tem que reduzir ainda muito mais. Eu acho que medidas mais drásticas precisam ser feitas. Essa é a minha opinião, com base nos resultados que a gente está observando aqui. Eu gostaria de chamar a atenção também que na apresentação da Juliane, ela mostrou, para poder a gente fazer focar no efeito da medida de contenção, ela usou uma parte limitada da curva, tá certo? A curva ali tem poucos dias, tá certo? Não há uma projeção longa. A projeção a mais longo prazo, semelhante ao que o Garcia mostrou, o Garcia se limitou, a apresentação do Garcia, ele focou mais no longo prazo, tá certo? As curvas que a Juliane encontra também são semelhantes, tá certo? Para você ter uma decadência fiável da curva, seria necessário, né, que as medidas de contenção fossem mantidas durante um tempo apreciável. Se Juliane quiser acrescentar alguma também sobre isso, acho que seria interessante. Não, eu queria adicionar algo também, novamente bater na questão dos exames, né, que realmente está sendo uma grande dificuldade ter exames o suficiente, né, para a população, mas que isso é realmente crucial, né, para poder ter uma melhor visão sobre esse efeito, né, porque uma vez que você esteja diminuindo, digamos, 10%,
e cerca de 5% é porque você teve uma precariedade nos exames laboratoriais, significa que a redução está 5%. Então, assim, seria necessário mais esforço para a gente ver um achatamento daquela curva. Então, é um ponto crucial ter também dados que estejam minimamente refletindo um pouco a realidade, para que a gente já possa, né, dar alguma tendência um pouco mais significativa, né, como a Júlia também ressaltou na apresentação dela. Só para finalizar também, eu queria rapidamente só mostrar o nosso site, para que vocês já vejam onde estão os documentos. No nosso boletim, tem os links desses sites todos. Nosso site é covid19br.org. Fala um pouquinho aqui sobre a rede. Vocês também podem acessar os membros, quem são as pessoas que compõem a rede. E aí eu destaco aqui, rapidamente, onde a gente faz o nosso repositório de documentos. Nessa aba aqui, vocês podem ver todos os documentos que foram produzidos até agora. Esse é a versão mais recente do Boletim Covid, a segunda edição, mas além disso, a gente tem o primeiro boletim, tem algumas notas técnicas já prontas sobre descontaminação de máscaras, o não uso da vitamina D, proteção das equipes de atenção à saúde. Esse é um documento que eu havia comentado também sobre os aspectos clínicos e terapêuticos da infecção, e em breve outros documentos vão ser adicionados aqui, como esse documento sobre o efeito das estratégias de distanciamento social que a Júlia falou. Eu também convido a vocês a explorarem esse painel COVID, o painel coronavírus. Nesse painel a gente tem um rápido tutorial, e aqui vocês conseguem ver também algumas projeções para Bahia, para o Brasil inteiro, e mais recentemente a gente incluiu uma nova funcionalidade sobre as projeções para alguns municípios que tem um grande número de casos. A gente vai pegar aqui rapidamente só Salvador, e a gente também tem esses dados para municípios, além de dados relacionados a casos diários e dados relacionados a óbitos acumulados. Então, eu convido a todo mundo a explorar tanto o site quanto o nosso painel de visualização. Perfeito, Elzo, muito obrigada, né? Temos aqui uma pergunta da Fernanda Grassi, perguntando qual seria a porcentagem de redução ideal, né? Se houvesse realmente um lockdown, qual seria essa porcentagem de redução? Eu posso responder isso? Pelo menos eu posso começar a responder, depois você pode completar, Juliane. Mas é isso que a gente está justamente trabalhando agora. Para você ter esse valor de percentual, você precisa ter uma estimativa de quantas pessoas vão necessitar de hospitalização. Então, a gente está tentando aprimorar o modelo agora para tentar ter essa ideia e comparar com a quantidade de leitos que tem em cada município e ver qual é o valor ideal de lockdown para o estado. Espero que tenha entendido. Posso só complementar também? Então, como eu tinha dito no início, né, esses modelos eles começam de um nível simples e eles vai entrando mais complexidade, certo? E essas complexidades vai depender de outros fatores que podem estar afetando, né, ou proporcionando a disseminação do vírus na população. Um dos fatores, por exemplo, é a questão da faixa etária, né? Então, como o Garcia realmente está dizendo, nós estamos já desenvolvendo outros modelos que levam em consideração, por exemplo, faixa etária, que também leva em consideração uma população de infectados que são assintomáticos e que são sintomáticos, certo? Então, colocando esses ingredientes, né, mínimos, nós conseguimos chegar a uma certa estimativa do que seria da medida, né, que teria que ser tomada, né, e da força dessa medida para você estar realmente reduzindo bastante o seu número de infectados e, se possível, né, a um ponto em que a gente consiga ter os recursos hospitalares, né, e de serviço de saúde disponível, né, algo que vai ser um pouquinho difícil. Mas já estamos realmente no caminho de ter esses resultados. Perfeito, obrigada, Juliane, obrigada, professor.
Estamos agora, né? Vamos agora finalizar esse webinar. Eu gostaria de lembrar que o boletim está sendo lançado semanalmente, então essa vai ser uma atividade periódica. O grupo, né, já está cada vez mais com novos modelos, não só novos modelos, mas novas evidências. Fora isso, como o próprio Elzo disse, a gente tem outros documentos que estão sendo lançados. Acessem o site da rede, temos redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e Twitter. Então, nos sigam, todos é @redecovida. E é isso, eu gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes aqui com a gente nesta tarde. Boa tarde, excelente dia. Boa tarde, Raíza. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Tchau. Boa noite. Até a próxima. Obrigada.